Oiê, tudo bem? Voltando aqui após um mês de desaparecimento, peço desculpas por isso, mas eu estive muito doente nesses últimos dias, eu não tinha nem voz pra gravar o áudio do vídeo, então eu acabei demorando um pouco pra fazer toda a spread do mês de maio, porque eu estava doente, e mais ainda pra editar e gravar o voiceover do vídeo. Mas estou aqui finalmente. Infelizmente não consegui trazer outros vídeos nesse meio tempo, mas agora a gente está configurando o nosso mês de maio no Bullet Journal. E eu surtei esse mês, decidi que eu queria usar muitos adesivos, fazer uma capa com 2 páginas. Então eu peguei ali todos os adesivos que eu tinha nessa estética meio marrom, sei lá. E selecionei alguns que eu achei mais bonitos e que eu queria colocar. E é exatamente o que eu tô fazendo. É a primeira vez que eu ocupo 2 páginas para uma capa de mês. Mas eu gostei muito do resultado. Gente, e foi muito intuitivo. Eu simplesmente peguei vários adesivos que eu gostei e fui colocando ali pela página e vendo se eu gostava onde eles estavam. Inclusive, enquanto eu tava colando, eu troquei alguns deles de lugar. Mas eu não sei como explicar exatamente como vocês podem fazer isso, sabe? Eu só utilizo dos adesivos que eu tenho aqui em casa e vou colando e vendo no que dá. E geralmente quando eu acabei de fazer eu não gosto do resultado. Por exemplo, esse carro que eu colei aí embaixo, eu não tinha gostado de onde ele tava, não tinha gostado de como tinha ficado. Mas aí depois, com o tempo que eu vou usando e tal, eu já passo a gostar muito mais do que eu fiz ali. E aí eu usei essa caneta de ponta circular, que foi um presente da minha sogra, para escrever o título do mês. Ela é dourada, foi comprada na Leitura, inclusive, e ela tem 2 pontas, que é a ponta grossa, né, point, e a outra que é uma ponta fina, que eu usei pra fazer esses brilhinhos, né. Nesse momento eu abri o calendário flip out que eu colei na capa do meu caderno. É um calendário que eu consigo abrir ele pra fora e então ver todos os dias da semana, dos meses, perdão. Então eu usei isso de referência para construir um calendário nessa primeira página da capa. E em muitos momentos eu esqueci que o mês de maio tem 31 dias, então eu preenchia tudo até o 30 e aí eu parava, mas depois eu voltei e coloquei até o 31. Inclusive eu adicionei essa coluna colorida para eu poder colocar também o número das semanas que eram respectivas a cada uma das semanas que tem esse mês, né? E então vocês vão ver que a organização desse mês eu decidi não fazer nada muito complexo. A estrutura mensal eu fiz bem parecida com o mês de abril, então eu fiz uma lista de 1 a 31, onde eu iria colocar as informações sobre eventos ou feriados, aniversários, enfim, que eu tenho naquele respectivo dia. E o que eu foquei mais nesse layout foi realmente a decoração. Usei essas 2 washi tapes que eu comprei na Daiso, foi um conjunto de 4 washes por R$8. Eu sempre recomendo muito comprar as coisas na Daiso. E usei também adesivos, gente. Tudo nessa decoração foi adesivos, eu fui separando adesivos que eu falei, gostei desse aqui. E aí colei. E no flip tour final vocês vão ver também que eu colei alguns adesivos de gatinho no topo dessa página, porque eu senti que tava faltando. E vocês já vão ver tudo bem preenchido também. Mas, enfim. E aí, coloquei os finais de semana marcados com o marca-texto, para eu saber exatamente quais dias seriam final de semana, e já fui preenchendo as informações gerais do mês. E depois, outra coisa que eu fiz também foi fazer uma linha no meio da página e colocar um espaço para tarefas que eu teria aquele mês, porque enfim, às vezes tem coisas que a gente precisa colocar como tarefa e não necessariamente como evento no dia, e eu achei que seria interessante ter um espaço separado para isso. Passando para a próxima página, vem a primeira mudança que eu decidi fazer este mês, que foi organizar todas as minhas semanas com antecedência, no sentido de pelo menos montar o layout. Eu percebi que deixar para montar o layout de uma semana quando fosse o domingo
não estava funcionando pra mim, porque acabava que em muitas semanas eu não fazia e aí eu sentia falta da organização, que eu precisava do bullet journal, mas também não tinha tempo pra fazer e acabava ficando sem me organizar direito por conta disso. Então, em maio, eu decidi testar esse sistema, no qual eu vou fazer uma página para cada semana. E caso seja necessário, caso eu precise de mais espaço para escrever as tarefas daquela semana em outro espaço, ou enfim, eu posso fazer isso ao final dessas 4 páginas, que foram as 4 semanas do mês de maio. E todas seguiram um layout muito parecido. Eu escrevia semana e o número da respectiva semana no topo. Colei adesivos que eram referentes ao dia de cada um dos dias, né? E escolhi adesivos diferentes que eu queria usar na decoração de cada um. E essa foi a parte mais legal de se olhar depois, porque, modéstia à parte, eu achei que ficou muito bonito. Eu escolhi adesivos que eu achei que combinavam, coloquei washi tape no fundo e vários detalhes que complementaram bastante. Então, essa semana 19... que vocês estão vendo, foi a primeira semana de maio, no caso, e eu achei que ficou bem bonito o resultado dela. E esses são os adesivos que eu disse que eu colei. Eu comprei no final do ano passado e eles vêm com uma cartela para cada um dos meses, então tem literalmente todos os dias do ano. Eu não tenho utilizado eles muito nos meses anteriores, mas esse mês eu usei absolutamente todos, praticamente, na verdade. E foi bem prático, porque eu acho que traz um toque diferente pro layout do que só eu escrever ali o dia, né, o número, mas também não polui. Então, achei que foi uma estética bem legal. E eu escrevi apenas ao lado qual era o dia da semana, apesar de que em todos os layouts o primeiro dia sempre é segunda e o último sempre é domingo. E aí, gente, eu segui esse padrão para todas as outras páginas. Eu fui variando na decoração baseado em, sei lá, simplesmente o que eu tava a fim de fazer naquele momento. Pegava adesivos e via se eu ia colocar washi tape, via como é que eu ia fazer. E aí, pessoal, eu já tô editando para postar aqui um vlog do meu primeiro dia de aula desse último semestre, um study vlog de um dia que eu tinha muita coisa para fazer e tudo, mas como esses vídeos demoram para ser gravados e demora para editar, eu realmente acabei me enrolando. Eu tô tendo um semestre muito corrido na faculdade, que para quem não sabe eu estudo psicologia, então eu tô tentando, eu juro, e se Deus quiser, a partir de agora eu vou conseguir manter a frequência de 1 vídeo por semana. 2, infelizmente, vai ser bem inviável no momento que eu tô vivendo agora, tá? Mas eu já recebi comentários muito carinhosos de vocês e eu garanto que eu vou me esforçar pra conseguir entregar pra vocês o conteúdo e retribuir ao carinho e dedicação que vocês tiveram por mim. Então, muito obrigada. Após terminar toda a decoração, eu decidi adicionar apenas mais um detalhe, que foi fazer um destaque nessa cor alaranjada para eu escrever de que dia a que dia iam cada uma das semanas. Não que fosse necessário, mas achei que ficou bonitinho. E agora eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz nas 2 semanas anteriores, até por isso que tá um pouco mais acelerado, porque o processo é exatamente o mesmo, a estrutura é exatamente a mesma. Essa estrutura semanal, inclusive, foi uma que eu usei muito no meu ano de 2023 ou 24. Então, eu já sabia que era uma estrutura que funcionava pra mim, porque eu já testei anteriormente em outros momentos. E por isso que eu decidi fazer novamente, como eu tava precisando de algo mais prático pra conseguir realmente se tornar funcional no meu dia a dia. Era a principal coisa que eu precisava. Foi essa a minha escolha e funcionou muito bem, pelo menos até agora, né? Eu tô gravando esse áudio dia 12, funcionou muito bem porque semana passada eu consegui me organizar muito bem. E esse espaço dessa coluna que eu deixei em branco, eu não sei se eu expliquei, mas é um espaço para eu colocar tanto tarefas da semana ou, caso eu deseje também, eu colocar tarefas de um dia específico que eu precisei de mais espaço e acabou sobrando, enfim. Mas eu prefiro utilizar para tarefas da semana mesmo, funciona bem melhor para mim. E eu acho muito funcional esse layout, se vocês quiserem replicar em casa, eu acho super interessante para quem precisa de uma forma
simples e básica de organização, eu garanto que isso aqui vai funcionar muito bem, caso você não precise de grandes listas de tarefas ou algo do tipo. Um espacinho só para você marcar as coisas que você realmente não pode esquecer e colocar objetivos para aquele dia. Então, assim, coisas que você gostaria de focar em realizar naquele dia. Para mim, funciona muito bem. E aí eu também consigo vincular o uso do Bullet Journal com o uso do celular. Eu anoto no meu celular ou no meu computador tarefas que eu tenho para fazer naquele dia, mas que são coisas mais básicas, que eu não preciso necessariamente escrever no Bullet Journal para no final do dia dar o check e ter aquela sensação que eu fiz. Às vezes é só um detalhezinho que eu preciso lembrar e que só de botar um lembrete ou um alarme no celular já resolveu. Então, por usar o Bullet Journal há muito tempo e também o sistema virtual, eu consigo fazer essa conexão muito bem. Caso vocês sejam uma pessoa que ainda não tenha, né, essa habilidade, essa vivência, talvez seja interessante você adaptar esse layout para, por exemplo, a primeira página com o layout dessa forma, apenas as partes mais objetivas ali, e a segunda página para tarefas mais específicas de cada dia, também é uma sugestão interessante. Naquele dia 1 ali embaixo, eu risquei e escrevi junho, porque já vai ser dia 1º de junho e não mais 1º de maio, que foi o adesivo que eu colei. E aí vocês me viram na criatividade aí para a aplicação da decoração dessa página, mas ficou muito, muito semelhante à outra. E eu voltei naquela página em branco que eu tinha deixado ali no início para eu fazer meu acompanhamento de mídia, que vocês já viram tanto em março quanto em abril, que eu tava fazendo de filmes, séries, músicas e podcasts, conforme apareceu aí agora. Mas não tava funcionando para mim, não tava preenchendo muito bem, então eu decidi só colar um adesivo e escrever o título Filmes e Séries. E aí eu escrevia qualquer coisa que eu tivesse assistido, ou se eu quisesse dar uma opinião, escrever um pouco mais, colocar mais do que só uma classificação em estrelas, eu tinha uma página inteira para isso. E funcionou muito bem, vocês vão ver que eu já vou preencher alguns dos filmes que eu assisti esse mês, e uma série que eu tô assistindo, que é A Família Perfeita, no Disney+. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões ou falar o que vocês estão assistindo no momento aqui nos comentários, eu estou aceitando sugestões de filmes e séries, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito repetitiva no que eu assisto. Mas, enfim, eu quis dar uma simplificada nessa página, porque as outras estavam muito complexas, demorava muito tempo pra fazer, e apesar de eu gostar muito da estética dela, tava me causando mais estresse do que prazer depois. Então eu preferi mudar esse mês e fazer uma coisa um pouquinho mais simples. Nesse momento eu tô só adicionando aquele detalhe que eu comentei lá no início, que é escrever tarefas, né, pra eu conseguir adicionar tarefas no mês. Spoiler, eu ainda não adicionei nenhuma até agora, mas esse é o resultado final, gente, do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado, peço novamente desculpas pela demora em trazer mais conteúdos pra vocês, mas prometo melhorar. E desejo que vocês estejam tendo um ótimo mês de maio, que também estejam conseguindo sempre melhorar a organização de vocês e fazer o que é melhor para a sua vivência e não simplesmente o que a gente fica vendo aí na internet. Deixem um like, se inscrevam e até semana que vem com um novo vídeo.